Nas suas mensagens também, Isaías ele é considerado o profeta messiânico, né? É o profeta que mais fala sobre a concessão, a vida, a missão e tudo que se fariam, ou seja, que tudo que se falasse naquele momento iria se cumprir na vida do Messias, ou seja, na vida de Jesus Cristo. Ele era considerado, os historiadores consideram Isaías como o profeta evangelista, né? Aquele evangelista do Antigo Testamento, considerado por muitos dos historiadores, como Flávio Joséfo, considera essa designação pelo modo detalhado e completo que ele descreve a pessoa de Jesus Cristo. Muitos julgamentos que Isaías profetizou foram cumpridos nos ministérios de Jesus. Para confirmar isso, olha só, Isaías 53, de 4, 5 e 6, e diz: No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Já em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em seu nome. Né? E em Hebreus 9, no versículo 26, Hebreus 9, 26, vai falar: ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Né? Então a gente vê que o profeta Isaías apresentou como seria a vida de Jesus Cristo, como seria a morte de Jesus Cristo, e falando de tudo isso, e Jesus se apresenta também como servo, né? Aquele que serviria as outras pessoas, que trariam justiça às nações e restabeleceria a aliança, que iluminaria todos os gentios e prover a salvação para as pessoas que estavam fora. E se hoje nós conhecemos o Evangelho e estamos no caminho do Evangelho, foi porque Isaías profetizou isso tudo lá atrás e foi replicado pelos escritores do Novo Testamento, e aí a gente inclui Paulo, né? E também aquele que escreveu o livro aos Hebreus, né? Que a gente não conhece o autor, mas ele fala muito sobre isso, né? Que expiaria todo o pecado do seu povo, finalmente ressuscitaria os mortos. Isaías já havia falado isso lá atrás, e é por isso que as profecias do profeta Isaías são registradas em seu livro e são as mais referenciadas no Novo Testamento. Né? Quando o objetivo é apontar algo da pessoa de Jesus Cristo, que cumpre com perfeição as profecias que Isaías fez lá atrás, lembrando que Isaías viveu há quase 700 anos antes
de Jesus Cristo, né? E Jesus vem para cumprir com perfeição aquilo que Isaías profetizou lá no Antigo Testamento em relação a tudo que o Messias e o prometido de Deus faria. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda mais futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio e sobre as maravilhas que iriam acontecer. Essa nova realidade que Isaías chama no capítulo 66 do seu livro, no versículo 22, que ele falou os novos céus e a nova terra, né? E essa profecia ela foi inaugurada no nosso tempo por Jesus Cristo, né? Atravessa a história da igreja e encontra cumprimento do retorno do Senhor Jesus. E a gente vai ver isso também quando Paulo escreve aos Coríntios, escreve aos Gálatas e escreve também a Tiago sobre isso, o que foi profetizado por Isaías e chega agora personificado e ratificado na figura de Jesus Cristo e em tudo que ele realizou, por todos os seus sacrifícios e a sua morte, fazendo menção a tudo que Isaías já havia profetizado há mais de 700 anos.